O coração de João parou quando o garçom devolveu o cartão com um sorriso forçado. Desculpe, senhor, recusado. No meio do burburinho da adega lutada em Alfama, Lisboa, o astro do futebol português, outrora ídolo do Benfica, sentiu o mundo desabar como um golo contra aos 90 minutos. Ele, que enchera estádios com multidões ensandecidas, agora era só um homem de 28 anos, sem um tostão no bolso, com o segredo que o devorava por dentro prestes a explodir. E foi ali, entre o cheiro de vinho do Porto e o fado melancólico ao fundo, que Sofia surgiu das sombras, os olhos flamejantes de raiva e proteção, pronta para rasgar o véu que ele tecera por anos. Sofia era a irmã mais nova de João, a única que sabia da tempestade que rugia no peito dele, criados nas ruas íngremes de Alfama, onde as casas se encostavam como amantes cansados. Os dois haviam partilhado tudo, os sonhos de glória no relvado, as noites de fome quando o pai, um pescador amargo, os repreendia por sonhos de maricas. João subira como uma estrela cadente, capitão aos 22, capa de revistas, afés falsos como modelos para calar os boatos. Mas o joelho traidor no último derby contra o Sporting o fizera cair, contrato rescindido, patrocínios evaporados, e o cartão de crédito, último fiador da ilusão, agora uma humilhação pública. Levanta-te, idiota, sussurrou Sofia, puxando-o pelo braço enquanto pagava a conta com o salário magro de professora. Não aqui. Não agora. Eles saíram para a noite úmida de Lisboa, o Tejo brilhando como uma lâmina sob as luzes da ponte 25 de Abril. João tropeçava nas calçadas irregulares, a mente um turbilhão de memórias, o primeiro beijo roubado aos 16 com Miguel, o rapaz do bairro vizinho, atrás da sede de Lisboa, o pavor quando o treinador o apanhara a sós com um colega de equipa em Cascais, os anos de mentiras, de noites solitárias no hotel após vitórias, fingindo risos para as câmaras. Eu não aguento mais, Sophie, murmurou ele, encostando-se a um poste de ferro forjado. O mundo quer-me perfeito, mas eu sou quebrado. Ela parou, virando-se com uma ferocidade que o fez recuar. Quebrado. Tu és o meu irmão, o homem que me ensinou a lutar. E se o mundo te quer julgar, que o faça. Mas eu não deixo. No dia seguinte, o sol de inverno filtrava-se pelas persianas do apartamento apertado de Sofia no bairro Alto, onde vinis de fado e livros de poesia se misturavam com fotos antigas do Benfica. João acordou com o cheiro de café forte e o som de Sofia ao telefone, voz baixa e urgente. Sim, eu sei quem ele é. E sim, vou contar tudo. Ele sentou-se na cama, o estômago aos nós. Contar o quê? Para quem? Ela desligou, os olhos fixos nele como se o despisse da armadura. Para o Pedro. O jornalista que me procurou na escola ontem. Ele farejou a história do teu cartão recusado, os tabloides já chafurdavam nisso. Mas eu virei o jogo. Disse-lhe a verdade, que o grande João Mendes não é um playboy falido, mas um homem que esconde o coração por medo de ser linchado. Pedro era um nome que ecoava na memória de João como um golo mal marcado. Aos 26 anos, repórter desportivo no Diário de Notícias, Pedro tinha olhos verdes que cortavam como o vento do Atlântico e uma persistência que o fizera subir de estagiário a cronista temido. Haviam-se cruzado anos antes, num evento de caridade em Oeiras, onde Pedro o entrevistara com um sorriso que durava demasiado, fazendo o pulso de João acelerar. Mas João fugira, como sempre, para os braços de uma atriz anónima nas manchetes. Agora, Pedro marcara encontro no Café à Brasileira, no Chiado, epicentro literário de Lisboa, onde poetas como Fernando Pessoa outrora sonharam revoluções. Ele quer-te ouvir da tua boca, disse Sofia, empurrando uma chávena para ele. Ou queres que eu conte sozinha? Que diga ao mundo que o meu irmão é gay, e que isso não o torna menos homem. João engoliu em seco, o café amargo como baile. Gay. A palavra pairava no ar como fumo de cigarro proibido, tabu num país onde o futebol era religião e a homossexualidade, ainda que legal desde 1982, era veneno para carreiras. Ele pensara em vir fora 1000 vezes, após o Mundial de 2018, quando Portugal erguera a taça, ou no funeral do pai, que o olhara com desprezo por não ter herdeiros. Mas o medo vencera sempre, medo dos adeptos que o idolatravam como deus pagão, dos colegas que partilhavam balneários e segredos suados. E se ele torcer tudo? Se me pintar como vítima patética? Sofia riu, um som afiado como vidro partido. Pedro não é assim. Ele é, como tu, João. Esconde coisas. Os olhos dela brilharam com um segredo próprio, mas ela calou-se, deixando-o com o peso da escolha. O Chiado fervilhava de turistas e locais, o ar carregado de pastel de nata e conversas animadas. João chegou cedo, o casaco abotoado até ao pescoço apesar do sol tímido, sentando-se na mesa de mármore onde esperava um homem que podia salvá-lo ou destruí-lo. Pedro apareceu pontual, alto e esguio, com uma mochila de couro gasta e um gravador na mão, mas os olhos, aqueles olhos, suavizaram ao vê-lo. João Mendes.
o homem que fez o Estádio da Luz tremer. O aperto de mão foi firme, mas durou um segundo a mais, enviando um choque elétrico pelo braço de João. E tu, o cão de caça que não larga a presa, rebateu ele, forçando um sorriso. A conversa começou leve, o jogo perdido contra o Porto, o joelho que o traíra como Judas. Mas Sofia pairava como fantasma, e Pedro inclinou-se para a frente. Ela disse-me o suficiente para eu saber que há mais. O cartão recusado é só a ponta do iceberg, não é? João olhou para a rua, onde um grupo de crianças jogava a bola com uma lata, livres de pesos. É tudo, Pedro. Eu sou gay. E isso acabou comigo. As palavras saíram como um suspiro, libertando um nó que o sufocava há anos. Pedro não piscou, não recuou, em vez disso, desligou o gravador com um clique suave. Eu sei. Não por fofoca, mas porque te vi, João. Há 2 anos, num bar em Belém. Sozinho, a olhar para o rio como se quisesses afogar-te nele. O silêncio esticou-se como corda de viola prestes a rebentar. João sentiu o rosto corar, memórias inundando, aquela noite chuvosa, após uma discussão com o agente que o pressionava para namorar publicamente, ele bebera sozinho, os olhos fixos no mosteiro dos Jerónimos, rezando por coragem. E Pedro estivera lá, do outro lado do balcão, a escrever num caderno, mas os olhares cruzavam-se como setas. Por que não disseste nada? Murmurou João, a voz rouca. Pedro sorriu, triste. Porque o mundo do futebol come os seus vivos. E eu? Eu tenho os meus próprios esqueletos. Sou bi, João. Namorei uma mulher por anos, mas o coração puxa para onde quer. E o meu puxou para ti, naquela entrevista em Oeiras. O ar entre eles crepitava, carregado de possibilidades não ditas. Mas o momento partiu-se quando o telemóvel de Pedro vibrou, uma mensagem da redação, manchete pronta, astro falido em escândalo. Sofia ligara para ele antes, não para vazar, mas para avisar, um ato de amor fraterno que agora virava contra eles. Ela queria proteger-te, explicou Pedro, o rosto pálido. Disse que se eu não publicasse a verdade, os abutres inventariam pior. João levantou-se, o peito apertado. Então publica. Diz que João Mendes é gay, falido e acabado. Mas diz também que ele tem uma irmã que o ama mais que tudo, e um jornalista que o vê. Saiu sem olhar para trás, o chiado engolindo como o Tejo as suas lágrimas. Dias viraram semanas num redemoinho de caos. A notícia explodiu como um fogo de artifício no Marquês de Pombal, João Mendes, do golo à verdade escondida. Redes sociais fervilhavam, adeptos do Benfica choravam traição, homofóbicos cuspiam veneno, mas uma maré de apoio crescia, liderada por Sofia, que criara um grupo online Amor Sem Filtros, reunindo histórias de jovens LGBTQ+ em Portugal. João escondeu-se no apartamento dela, o joelho inchado como lembrete da queda, lendo mensagens: Tu és corajoso, capitão. Mas o ódio doía mais, o ex-treinador chamava-o vergonha nacional, na TV, o pai, do além-túmulo, ecoava nos sonhos como um rugido. Pedro visitava à noite, trazendo jornais e olhares que aqueciam o frio. Escrevi a tua história, não como escândalo, mas como renascimento, disse numa dessas noites, enquanto chovia forte lá fora, o som como aplausos distantes. Eles falavam horas, de infância em bairros pobres, de amores perdidos. Pedro contara da ex, Ana, que o deixara por não ser homem o suficiente após descobrir o seu lado bi. Eu escondi-me também, confessou, a mão roçando a de João no tampo da mesa. Mas contigo, sinto que posso ser inteiro. João hesitou, o medo uma âncora. E se o mundo nos partir? O futebol não perdoa, os jornais devoram. Pedro inclinou-se, o fôlego quente. Então partimos primeiro. Juntos. O primeiro beijo aconteceu num fim de tarde dourado no mirador de Santa Catarina, onde o teste se estendia como promessa. Não foi planeado, Sofia os empurrara para fora, vão respirar, seus tolos, com um sorriso cúmplice. João virara-se para Pedro, as palavras presas na garganta, e em vez de falar, beijou-o, suave, hesitante, como se provasse um vinho raro. Pedro correspondeu, as mãos nos cabelos de João, e por um instante, Lisboa parou, sem câmaras, sem julgamentos, só 2 corações batendo em uníssono. Mas o idílio durou pouco. No dia seguinte, um paparazzo os capturara, foto granulosa no Correio da Manhã, romance gay do ex-astro, verdade ou marketing. O escândalo reacendeu as chamas. Patrocinadores que João cortejara para voltar ao ativo fugiram, adeptos radicais vandalizaram o antigo apartamento dele em Restelo. Sofia enfrentou o pior na escola, pais zangados exigindo a sua demissão por promover a agenda gay. Eu promovo amor, seus hipócritas, gritara ela numa reunião, os olhos vermelhos mas firmes. João, consumido pela culpa,
confrontou-a, devias ter ficado calada. Eu arrastei-te para o abismo. Ela riu, lágrimas escorrendo. Abismo. Isto é o começo, irmão. Lembra-te do pai, ele odiava tudo que não era homem de verdade. Mas eu vi-te sofrer em silêncio. Revelar foi libertar-nos a ambos. Pedro, no meio do furacão, enfrentava demissão iminente. O diretor do jornal chamara, B. Gay. Não vende, Pedro. Vende escândalo, não histórias felizes. Mas Pedro recusara ceder, publicando uma coluna aberta, O Amor de João, uma lição para Portugal. Nele, tecia a tapeçaria da vida de João, não como vítima, mas como herói que driblara o preconceito no balneário, que amara em segredo mas agora ousava brilhar. A coluna viralizou, partilhada por figuras como Cristiano Ronaldo, que tuitou, orgulho no meu país. João, volta ao campo, o teu lugar é lá. O clímax se rompeu numa noite de gala da Federação Portuguesa de Futebol, no luxuoso Hotel Ritz em Lisboa. João fora convidado, não como astro, mas como embaixador de causas, ironia amarga. Sofia insistira, vai. Mostra-lhes quem és. Pedro acompanhava-o, de braço dado, um gesto de desafio. O salão reluzia com candelabros e smokings, mas os olhares cortavam como facas. O presidente da FPF, um homem de bigode grisalho, aproximou-se com um sorriso falso. João, que história inspiradora. Mas o futebol é tradição, não. Experimentos. As palavras ecoaram, e algo em João rebentou. Ele subiu ao palco sem convite, microfone na mão, o coração martelando como num penalti decisivo. Senhoras e senhores, eu sou João Mendes. Joguei por vocês, sangrei pelo verde e branco. Mas escondi quem sou por medo de perder tudo. A sala congelou. Sou gay. Amo um homem ao meu lado. E amo Portugal, este país que casou o amor em 2010, mas ainda sussurra o ódio nos estádios. Hoje, peço, aceitem-me inteiro, ou percam-me para sempre. Silêncio, depois aplausos hesitantes, crescendo como onda. Sofia, na primeira fila, chorava, Pedro apertava a sua mão, orgulhoso. Mas o verdadeiro teste veio dias depois, num retiro improvisado na costa do Algarve, onde o trio, João, Sofia e Pedro, se refugiara numa casa alugada em Lagos. O mar Atlântico rugia como leão, espelhando o tumulto interior de João. E agora? O Benfica ligou, querem-me de volta, mas com a descrição. Pedro, pés na areia, olhou fixo. Descrição. Isso matou-te antes. Eu amo-te, João, mas não amei a luz. Sofia, construindo um castelo de areia frágil, interveio. Eu revelei o teu segredo para te salvar, mas agora cabe-te a ti construir. Naquela noite, sob estrelas como confetes, João propôs a Pedro, vamos juntos. Eu jogo, tu escreves, ela ensina. Uma família contra o mundo. O retorno de João ao relevado foi épico, amistoso de beneficência no estádio José Alvalade, contra o Sporting. Milhares lutavam as bancadas, bandeiras arco-íris misturadas ao vermelho e verde. Ele entrou de muletas, o joelho ainda fraco, mas o rugido foi ensurdecedor. João. João. No intervalo, marcou um golo simbólico de pênalti, dedicando-o a todos que amam em silêncio. Pedro cobria o jogo, a caneta voando. Sofia, na tribuna, gritava mais alto que todos. Meses viraram anos num piscar de olhos. João fundou uma academia de futebol LGBTQ+, em Alfama, onde jovens como Miguel de outrora aprendiam a chutar bolas e sonhos sem medo. Pedro publicou um livro, Golos Escondidos, best-seller que mudou debates nacionais. Sofia casou-se com uma colega de escola, uma artista de azulejos, e juntas pintaram murais de amor nas ruas de Lisboa. João e Pedro compraram uma casa em Sintra, com vista para o Palácio da Pena, onde noites eram de conversas profundas e toques gentis, sem pressa. Mas nem tudo era perfeito. Um dia, um ex-colega de equipa, invejoso, vaziou mentiras. João seduziu-me no balneário. O escândalo reabriu feridas, levando João a uma espiral de dúvida. E se eu for mesmo o monstro que dizem? Pedro, ferido mas firme, confrontou-o. Monstro. Tu salvaste-me do silêncio. Lembra-te do nosso primeiro beijo, era real. Sofia mediou, reunindo-os num jantar à beira-rio. A família não é perfeita, mas é honesta. Perdoem, cresçam. O perdão veio no amanhecer em Sagres, onde o cabo de São Vicente, o fim da terra, os unia. João ajoelhou-se na areia, não em proposta, mas em vulnerabilidade. Eu te amo, Pedro. Com medos e tudo. O beijo que se seguiu foi selo de promessas, o sol nascendo como bênção. Sofia, testemunha, sussurrou,
Eu revelei a verdade para isto. Para vocês livres. Anos depois, num Portugal mais aberto, João ergueu a taça da Taça de Portugal como treinador, com Pedro ao lado na tribuna, e Sofia a filmar para o podcast Vozes do Arco-Íris. O cartão recusado era memória distante, trocado por um anel de compromisso discreto. A vida, como um bom fado, misturava dor e alegria, mas o amor, esse, era o golo final, eterno. A brisa salgada de Cascais agitava as cortinas do quarto de hotel onde João acordava suado, o eco do sonho ainda fresco, o pai, com a rede de pesca nas mãos calejadas, gritando maricas não herdam o mar. Ele rolou para o lado, o braço de Pedro vazio ao seu lado, saíra cedo para uma entrevista em Oeiras. 2 anos após o escândalo, a vida estabilizara num equilíbrio precário, João comentava jogos na TV, voz grave e respeitada, mas o desejo de voltar ao campo como treinador ruía-o como maré alta. Hoje é o dia, murmurou para o espelho, vestindo a camisa do Benfica com mãos trêmulas. Sofia ligou enquanto ele descia para o pequeno almoço. Irmão, os miúdos da academia estão ansiosos. Vens ao treino? A academia, golos livres, era o seu orgulho, no antigo armazém em Belém, perto dos descobrimentos, ensinava rapazes e raparigas LGBTQ+ a jogar sem olhares enviesados. Chego em 2 horas, prometeu, o coração aquecido. Mas ao entrar no salão do hotel, congelou, ali, à mesa com o presidente do clube juvenil local, estava Rui, o ex-colega que meses antes o acusara falsamente de assédio. João. Que coincidência, exclamou Rui, o sorriso oleoso como óleo de motor. Ouvi dizer que voltas aos treinos. Cuidado, não queremos mais dramas. O estômago de João revirou. Rui, médio de meio campo no Sporting, sempre fora o tipo alfa, casado, 3 filhos, piadas homofóbicas no balneário como ritual. A acusação fora vingança, João recusara um patrocínio que Rui lhe oferecera, suspeito de lavagem. Provas inocentaram-no, mas o dano ficara, noites de insónias, Pedro a consolá-lo com palavras suaves. Ignora-o, pensou João, sentando-se longe. Mas Rui aproximou-se, voz baixa, sê discreto, Mendes. O futebol esquece, mas não perdoa. O treino em Belém foi catarse. Os miúdos, de 14 a 18 anos, corriam como vento, driblando cones com risos livres. Havia Tomás, o guarda-redes trans que João recrutara após uma carta desesperada, Helena, a avançada lésbica que sonhava com a seleção nacional. Capitão, mostra o remate, gritou Tomás, e João, rindo, posicionou-se, o joelho aguentou, a bola voou curva perfeita para a rede. Aplausos explodiram, e por um momento, ele era de novo o astro, não o caído. Pedro esperava-no à saída, encostado ao carro alugado, um Fiat clássico que comprara em Leiria. Bom dia de herói. João beijou-o rápido, alheio aos olhares. Bom, até Rui aparecer. Contou tudo, a raiva borbulhando. Pedro franziu o sobrolho. Ele anda a cheirar algo. Ouvi boatos, o Sporting quer-te para treinador adjunto, mas Rui tem influência. A notícia era ambígua, sonho ou armadilha. João apertou o volante no caminho de regresso a Lisboa, o trânsito na marginal como veias entupidas. Quero isso, Pedro. Mas e se for mais um teste? Em casa, no apartamento renovado no Príncipe Real, bairro boêmio onde galerias e bares LGBTQ+ floresciam, Sofia os esperava com vinho verde e petiscos. Casada agora com Inês, a ceramista, exibia um anel de azulejo azul que brilhava como tejo ao sol. Reunião de família, anunciou, servindo copos. Mas os olhos dela, astutos, captaram atenção. O que se passa? Vocês dois parecem gatos escaldados. João desabafou, e Sofia ouviu, tamborilando os dedos. Rui é cobra. Lembra-te do que eu fiz antes, revelei a tua verdade para te blindar. Agora, contra-ataca com fatos. A noite caiu num debate aceso, Pedro defendia cautela, escreva um artigo subtil, expondo as mentiras dele sem nomes, João queria confronto direto, digo-lhe na cara, como no balneário, Sofia, mediadora eterna, propôs, usa a academia. Convida-o para um jogo beneficência. Deixa os miúdos mostrarem o que o ódio não quebra. A ideia pegou, e dias depois, o convite foi enviado, jogo solidário, Benfica vs Sporting Legends, por golos livres. Rui aceitou, vaidoso, vendo a oportunidade de brilhar. O dia do jogo amanheceu chuvoso, o estádio da luz semilotado mas vibrante, bandeiras arco-íris ondulando como mar. João, de fato desportivo, aquecia os miúdos no relvado, o joelho protegido por tape. Pedro narrava para a rádio, voz neutra mas olhos fixos nele. Sofia e Inês vendiam bilhetes na entrada, conversas fluindo com adeptos curiosos. Rui chegou tarde,
cercado de flashes, acenando como rei. Boa sorte, Mendes. Não estragues com sentimentalismos. O apito soou, e o jogo foi poesia em movimento. Tomás defendeu um penalti de Rui com um voo acrobático. Lena marcou de cabeça, cabeceando para a glória. João treinava da linha, gritos precisos, o corpo recordando instintos dormentes. No intervalo, 2-1 para os Legends da academia, Rui aproximou-se suado. Os teus putos são bons. Mas fora do campo. Cuidado com quem confias. A ameaça velada gelou João, mas ele ergueu o queixo. Fora do campo, Rui, eu confio em quem ama de verdade. Como tu nunca farás. O segundo tempo explodiu em drama. Um miúdo da academia, Alex, tropeçou num tecle sujo de Rui, tornozelo torcido. Cartão vermelho, vaias ensurdecedoras. João correu para o campo, ajoelhando ao lado de Alex, que chorava não de dor, mas humilhação. Levanta, campeão. Isto é futebol, e vida. Cai, mas voltas mais forte. A câmaras capturaram o momento, viralizando, João herói. Rui, expulso, saiu rosnando, mas o jogo acabou 3-2, golo decisivo de Lena. Após o apito final, no balneário improvisado, a equipa celebrou com abraços e sumos. Pedro entrou, microfone pendurado, puxando João para um canto. Tu foste incrível. Mas Rui. Ele murmurou algo aos jornalistas. Segredos do balneário. O medo apertou, mas Sofia rompeu, telemóvel na mão. Eu gravei. Ele no telefone, a combinar com um tipo duvidoso. Provas para ti, irmão. O áudio era ouro, Rui a vazar fotos antigas, falsas de João, por vingança. Confrontados dias depois num café discreto em Alcântara, Rui desmoronou. Era só para te parar. Tu e o teu namorado, a mudarem tudo. João, com Pedro e Sofia ao lado, falou calmo, muda para melhor, Rui. Ou junta-te, ou sai. O homem, olhos baixos, murmurou desculpas, prometendo silêncio, e, surpreendentemente, uma doação anónima à academia. A vitória pavimentou o caminho, o Sporting ofereceu o cargo de adjunto, mas João escolheu o Benfica, como treinador principal da formação. Pedro cobriu a nomeação com uma peça emotiva, de caído a capitão, a volta de João. Sofia expandiu a academia para Porto, com Inês a desenhar logos de azulejos coloridos. Mas o conflito interno de João persistia. Numa viagem a Évora, terra natal da mãe, ele visitou a sepultura dela, flores de jasmim na mão. Mãe, eu amo um homem. Perdoa-me. O vento sussurrou perdão, e ligou para Pedro, volto amanhã. Prontos para o próximo capítulo. O sim dele foi âncora. O outono trouxe o primeiro grande torneio da academia, Campeonato Nacional Juvenil LGBTQ+. Equipa de Belém viajou para Coimbra, o antigo Universidade fervendo de História. João treinava incansável, mas notava fadiga em Pedro, noites curtas escrevendo o livro, stress da redação. Descanse, amor, sussurrava João, massageando ombros tensos. Pedro sorria, mas os olhos traíam, tenho medo de te perder para o futebol de novo. O torneio foi teste de fogo, semifinal contra uma equipa de Braga, dura e física. Um jogador adversário, eco de Rui, provocou Tomás, vai para o banho, trans. O miúdo vacilou, mas João parou o jogo, microfone na mão, aqui jogamos com respeito. Ou todos perdemos. O árbitro advertiu, e a equipa de João virou o marcador, 4-2. Final contra Lisboa rivais, tensão palpável no estádio Cidade. Na véspera, Sofia confidenciou a João, Inês está grávida. Adoção, mas nossa. Lágrimas de alegria misturaram-se ao medo dele, seremos tios. Mas e nós? Filhos. Pedro, ouvindo, abraçou-os, um passo de cada vez. O nosso amor já é família. A final foi épica, golo aos 89, Lena a cabecear para a vitória 1-0. Troféu erguido, confetes arco-íris, João chorou no pódio, Pedro a filmar, Sofia a gritar. Mas no regresso, o autocarro avariou perto de Leiria, e na paragem improvisada, Rui apareceu, não como inimigo, mas com um ramo. Parabéns. Eu errei. Posso ajudar na academia. Redenção frágil, mas João aceitou, começa devagar. De volta a Lisboa, o inverno trouxe neve rara no Monsanto, e João e Pedro escaparam para um piquenique. Lembras-te do chiado? Perguntou Pedro, neve nos cabelos. Onde tudo começou. João beijou, lento. E continua. Sofia ligou, venham. Jantar de família.
Com Inês radiante, brindaram ao futuro. Mas sombras pairavam. O pai de Pedro, conservador de Setúbal, recusava conhecê-lo. Diz que és aberração. Pedro escondeu, mas João confrontou. Vamos juntos. Mostramos amor. A viagem sul foi tensa, adega familiar, olhares frios. O pai, vinicultor envelhecido, grunhiu, 2 homens. Que vergonha! Mas João falou, vergonha é esconder. Seu filho é o meu mundo. Silêncio, depois um copo oferecido, fica para o vinho. A reconciliação parcial curou feridas. Primavera floresceu com casamentos, Sofia e Inês em Alfama, fado ao vivo, João e Pedro numa cerimónia discreta em Sintra, votos sussurrados sob carvalhos. A academia cresceu, torneios nacionais virando internacionais. Um verão escaldante trouxe o clímax, convite para João treinar a seleção sub-21 LGBTQ+, num torneio europeu em Barcelona. Mas Pedro recebeu a oferta de Londres, jornal grande. Vou. Fico. Noites de discussão, corações partidos. Sofia mediou, amor não prende. Solta. João, no mirador da Senhora do Cabo, decidiu, vai. Eu sigo-te, se precisares. Pedro chorou, fico. Aqui é casa, contigo. O torneio em Espanha foi triunfo, medalha de prata, mas ouro no coração. De volta, João propôs a expansão, academia em Faro. Rui, agora voluntário, ajudou na construção. Outono trouxe o nascimento do filho adotivo de Sofia, Miguel, em honra do primeiro amor de João. Tio João, o bebê gorgolejava, e o ciclo completava-se. Inverno, Natal em família, Pedro lendo contos, Sofia cantando fado, João a planear o próximo ano. O cartão recusado era lição distante, a verdade revelada, ponto para liberdades. Primavera irrompeu em Lisboa com azulejos reluzindo ao sol, mas para João, era estação de dúvidas. Aos 30 anos, o cargo de treinador principal no Benfica B era sonho realizado, relevados verdes no Seixal, miúdos talentosos a idolatrá-lo. Mas as noites eram curtas, o joelho doía em dias úmidos, e Pedro, agora colunista freelance, viajava mais, Milão para um congresso de jornalismo desportivo, Madrid para entrevistas. És o meu Porto, mas sinto-te distante, confessou João numa chamada noturna, voz e quando no quarto vazio. Pedro, no hotel impessoal, sentiu o aperto. É o trabalho, amor. Mas eu amo-te mais que deadlines. A conversa terminou em promessas, mas o semear da semente da insegurança brotava. Sofia notou na visita semanal, vocês dois andam como navios à deriva. Fala, João, não guardes como antigamente. Ela, agora diretora da academia expandida, equilibrava maternidade com ativismo, Miguel um tornado de 2 anos a gatinhar entre blocos de azulejo. O estopim veio num derby contra o Porto, João, na linha lateral, gritou ordens, a equipa a vencer 2-0. Mas um erro do defesa jovem, distraído por um comentário homofóbico da bancada, custou um golo. Fúria de João, concentra-te. O mundo não perdoa fraqueza. O miúdo, Vasco, de 19 anos e abertamente gay, desabou no balneário, és como eles, treinador. Julgas-nos fracos por sermos quem somos. As palavras cortaram fundo, e quando acusações passadas. Pedro, assistindo pela TV em casa, ligou imediatamente, vai ter com ele. Ensina com coração, não raiva. João dirigiu até ao Seixal sob chuva torrencial, encontrando Vasco na rede de treino, bola aos pés. Desculpa, rapaz. Eu fui fraco uma vez. Escondi-me, mas choquei-me. Contou a história do cartão, da revelação de Sofia, do amor com Pedro. Vasco ouviu, olhos secos agora. Então treina-me a ser forte, não só no jogo. Daquele dia, mentor e pupilo forjaram laço, Vasco tornou-se estrela, e João aprendeu paciência. Mas o equilíbrio pessoal fraquejava. Pedro regressou de uma viagem a Genebra com olheiras, e numa noite de vinho no Bairro Alto, confessou, o meu editor quer-me em Londres permanente. Salário dobro, impacto maior. João congelou, o copo a tremer. E nós? Eu não saio do Benfica agora. Discussão acesa, Pedro acusou de egoísmo, o futebol sempre primeiro, João rebateu com medo, tu foges como eu fugi do armário. Palavras feriram, e Pedro saiu, porta batendo como golo contra. Sofia encontrou João no dia seguinte, na academia de Belém, a chutar bolas contra a parede com fúria. Vai atrás dele, idiota. O amor não é estádio, é jornada. João hesitou, e se ele for mesmo para Londres? Ela riu, então vais tu.
Ou ele fica. Mas não percas tempo. Com o coração aos saltos, João dirigiu ao aeroporto. Pedro apanhava voo para casa, mas o bilhete de regresso era flexível. Encontrou-o na sala de embarque, mochila ao ombro. Não vás sem lutar, suplicou João, ajoelhando publicamente, indiferente aos olhares. Eu amo-te. Benfica, Londres, onde quer que seja, juntos. Pedro, lágrimas nos olhos verdes, largou a mochila. Eu fico. Mas prometo, viagens curtas, fins de semana sagrados. O beijo ali, entre viajantes apressados, foi renovação. Câmaras de telemóveis capturaram, mas desta vez, manchetes celebravam, romance eterno do astro. Verão trouxe o torneio europeu em Barcelona, com a sub-21 LGBTQ+. Equipa de João, incluindo Vasco, viajou de comboio noturno, risos enchendo carruagens. Pedro cobria como convidado, Sofia ficara com Miguel. Na Catalunha, sob sol escaldante da Rambla, o primeiro jogo foi vitória fácil contra a Itália. Mas nas meias finais, contra a França, tensão, adversários físicos, provocações. Um defesa francês sussurrou a Vasco, vai para o cabaré, maricón. O miúdo vacilou, perdendo bola, França marcou. No balneário, fúria, jogadores gritavam, João calou-os. Eles querem-nos partidos. Mas nós somos Portugal, descobridores, não conquistados. Estratégia mudada, contra-ataques rápidos, Vasco no centro. Segundo tempo, gol de Lena, agora na equipa sénior, empate, penaltis. Vasco defendeu 2, João marcou o decisivo. Medalha de ouro, hino nacional e quando, lágrimas coletivas. De volta, festa em Alfama, fado ao vivo, sardinha assada, família reunida. Rui, redimido, trouxe os filhos, papá, o treinador é fixe, disse o mais novo. Mas no meio da alegria, Pedro puxou João para o beco, eu aceitei uma coluna em Londres. Mensal. Mas venho sempre. João beijou, vai. Eu aguento. Outono testou a promessa, Pedro em Londres por semanas, chamadas noturnas cheias de saudades. João mergulhava no trabalho, mas notava olhares, um assistente novo, Marco, demasiado atento. Só admiração, treinador, jurava Marco, mas João via ecos do seu passado. Confrontou, se és gay, se aberto. Não escondas como eu escondi. Marco confessou crês, mas João recusou gentil, o meu coração é tomado. Sofia, grávida de novo via fertilização, partilhou medos, e se Miguel me odiar por ser diferente? João abraçou-a, ele amar-te como eu te amo. A academia cresceu, filiais em Faro e Coimbra, financiadas por doações pós-torneio. Inverno trouxe Natal nevado, Pedro de volta com presentes ingleses. Mas o pai dele, agora suavizado, convidou-os a Setúbal, vinho e paz. Jantar tenso, mas histórias fluíram, o velho contando amores juvenis, eu também tive segredos. Abraço final, bem-vindo à família, João. Primavera, casamento de Vasco, João padrinho, Pedro discursando. Amor vence campos. Sofia deu à luz uma menina, Aurora, e a família expandiu-se. Verão, crise, Benfica ofereceu promoção ao principal, mas com cláusula de descrição pessoal. João recusou, eu sou pacote completo. Escândalo, mas apoio público, petição com 50.000 assinaturas. Presidente cedeu. Outono, Pedro publicou o livro Além dos Golos, dedicatória a João. Best-seller, turnê europeia juntos. Inverno, ano novo no Tejo, fogos de artifício, votos. Para mais revelações, brindou Sofia. João sorriu, e mais amores. O sol de verão em Faro banhava a nova academia como bênção, mas para João, era lembrete de responsabilidades multiplicadas. Aos 31, treinador principal do Benfica B, pai postume de uma legião de jovens talentos, e companheiro de Pedro em visitas mensais a Londres, sentia o peso como mochila cheia. Tu ages como se o mundo dependesse de ti, disse Pedro numa chamada de vídeo, do seu apartamento temporário em Camden, posters de estádios nas paredes. Desfruta, amor. O mar chama. João riu, mas o riso soou oco. Caminhava pela praia da Rocha, ondas lambendo areia dourada, mas a mente vagueava para o próximo jogo, Taça da Liga, contra o Braga. A equipa incluía Vasco, agora capitão, e um novo talento, Diogo, de 17 anos, fugido de casa em Évora por ser gay. Treinador, a minha mãe ligou, quer voltar, confidenciou Diogo no autocarro para o norte. João parou o veículo numa bomba de gasolina perto de Évora, vais vê-la. Mas com condições, aceitação ou adeus.
A reunião familiar foi drama grego, mãe devota, crucifixo no peito, chorando, Deus perdoa, mas não aprova. João mediou, voz firme, Deus fez o seu filho assim. AML inteiro. Lágrimas, abraços hesitantes, Diogo regressou ao autocarro com esperança. O jogo no Minho foi vitória 3-1, gol de Diogo, manchete, filho pródigo marca para o Benfica. Pedro voou de regresso para o jogo, surpresa, orgulhoso de ti. Noite em Braga, num hotel antigo com vista para o castelo, eles reacenderam faíscas, conversas profundas até amanhecer, mãos entrelaçadas. Mas Pedro hesitou, Londres oferece fixo. E se aceitasse? João sentiu o baque, e a nossa vida aqui? Discussão adiada, mas semente plantada. Sofia, em Lisboa com as crianças, Miguel agora tagarela de 3 anos, Aurora balbuciando, planeava a expansão, parceria com a Federação para Treinos Inclusivos Nacionais. Vem a uma reunião em Lisboa, convidou João. Mas o destino interveio, um miúdo da Academia de Faro, Rafa, de 15 anos, sofreu bullying online após foto com namorado. Tentativa de suicídio, hospital em Portimão. João largou tudo, dirigindo noite adentro, encontrando Rafa pálido na cama. Porquê, treinador? O mundo odeia-nos. João sentou-se, contando a sua própria escuridão. Eu quis acabar, após o pai morrer e me chamar nomes. Mas Sofia salvou-me, revelando a verdade. Tu salvas-te ao sobreviver. Pedro, alertado, voou de Londres, chegando com flores e um terapeuta parceiro da academia. Juntos, apoiaram Rafa, a mãe dele, inspirada por Diogo, viajou do Alentejo. Redenção familiar, mais uma. A notícia viralizou positivamente, doações afluindo. Mas o equilíbrio rachou em setembro, Benfica promoveu João adjunto da equipa principal, contrato milionário. Celebração em Alfama, fado de Amália quando, mas Pedro anunciou, aceito Londres. Fixo, mas fins de semana aqui. Coração partido de João, és tu ou o trabalho? Pedro, olhos vermelhos, é nós dois crescendo. Eu em Londres, tu em Lisboa, amor à distância. Discussão explosiva, João acusou egoísmo, Pedro, prisão. Portas batidas, silêncio de dias. Sofia interveio, reunindo-os no mirador de Monsanto, outono dourado. Lembrem-se, eu revelei o segredo de João para libertar, não acorrentar. Amém livres. Lágrimas, confissões, Pedro temia estagnação, João, abandono. Compromisso, Pedro aceita Londres, mas casa em Lisboa, visitas semanais, férias partilhadas. O primeiro adeus no aeroporto foi agonia, abraço prolongado, liga-me à meia-noite. João voltou ao trabalho, mas o campo parecia vazio sem Pedro na bancada. Treino intensivo para o clássico contra o Sporting, ironia, Rui agora adjunto lá, mas aliado. Jogo tenso, 0-0 até aos 88, quando Vasco marcou de cabeça. Vitória, estádio em êxtase, João dedicando a Pedro, meu golo fora de campo. Pedro cobriu de Londres via TV, artigo emotivo, o amor que marca de longe. Mas distância corroía, chamadas curtas por fusos, ciúmes de colegas de Pedro. Num fim de semana em Lisboa, confronto, sentes falta de liberdade lá? Perguntou João, insegurança vazando. Pedro negou, mas João viu mensagens, um amigo bi, flertes subtis. Não escondas, como eu escondi, implorou. Pedro confessou, é confusão. Bisser é navegar marés. Mas o meu porto és tu. Terapia conjunta via Zoom, com Sofia como âncora moral. Cura lenta, mas profunda. Inverno trouxe o Natal em Setúbal, com o pai de Pedro a cozinhar bacalhau. Vocês são bons juntos, grunhiu o velho, vinho soltando língua. Miguel e Aurora encantaram, família decida mais forte. Primavera, torneio sub-21 em Itália, João levou a equipa, Pedro juntou-se em Roma. Jogo contra a Espanha, drama, lesão de Vasco, Diogo a entrar heróico, golo vencedor. Celebração no Coliseu, Pisa e promessas, distância é teste. Passamos. Verão, crise maior, escândalo no Benfica, corrupção em transferências, João implicado por associação. Imprensa caça, gay e corrupto. Ele negou, mas inquérito arrastou. Pedro voou de volta, artigo de defesa, inocente até prova. João é íntegro. Testemunhas, incluindo Rui, limparam o nome dele. Sofia organizou vigília na luz, milhares com bandeiras, justiça para João. Absolvido, ele regressou como herói, mas exausto. Outono, Pedro pediu transferência de volta, Londres foi lição.
Lisboa é lar. Alegria, mas João propôs: casemo-nos oficialmente. Anel, votos, tudo. Inverno, ano novo no Tejo, fogos, brindes. Sofia, mais uma revelação: estou a escrever o nosso livro familiar. Risos, amor eterno. O vento de norte uivava pelo Douro no inverno rigoroso de 2028, mas em Porto, a filial da Academia Golos Livres abria portas com pompa, relvado sintético, murais de azulejos por Inês, e João cortando a fita ao lado de Sofia, que agora liderava nacionalmente. Aos 32, ele equilibrava adjunto no Benfica com palestras em escolas, voz rouca de tanto inspirar. Pedro, de volta a Lisboa full-time no público, escrevia séries sobre desporto inclusivo. Somos invencíveis, brincava ele, mas João via sombras, o joelho inchava mais, noites de dor que o acordavam suado. A rotina quebrou com uma carta, convite para embaixador da UEFA em campanha anti-homofobia, em Bruxelas. Vai, encorajou Pedro, mostra ao mundo. Mas João hesitou: e tu? Comigo na Europa toda. Pedro sorriu: eu cubro de longe. Somos equipa. Viagem solitária, mas impactante, discursos em estádios belgas, encontros com jogadores que de França e Alemanha. De regresso, João trouxe inspiração: plano para torneio europeu anual em Portugal. Sofia, com as crianças em idade escolar, enfrentava novo desafio. Miguel, aos 5, perguntava por que o tio João beija o tio Pedro. Resposta honesta: porque se amam, como a mamãe e a Inês. Mas a escola reagiu: reunião com diretor, conteúdo inadequado para tenra idade. Sofia explodiu: inadequado é o silêncio. Campanha online, apoio de João e Pedro, resultando em formação para professores. Primavera trouxe florescimento pessoal. João e Pedro planearam casamento civil em Sintra, íntimo, família, equipa, Rui como testemunha surpreendente. Cerimónia no palácio, votos sob arcos manuelinos, tu revelaste o meu coração, Pedro. Juntos, driblamos tempestades. Anéis trocados, beijo aplaudido, festa com pastéis de Belém. Mas verão escaldou com crise. Diogo, agora proeza do Benfica principal, acusou publicamente um patrocinador de homofobia após anúncio retirado. Eles querem-me discreto, disse ele a João. Escândalo, boicote, protestos em Lisboa. João defendeu na conferência: descrição matou sonhos. Apoiamos Diogo. Patrocinador recuou, mas tensão no clube. Presidente sussurrou: cuidado, Mendes. Nem tudo é causa. Pedro investigou, descobrindo ligações políticas, artigo explosivo, lobby contra o arco-íris no futebol português. Repercussões, inquérito parlamentar, João testemunha em São Bento. Eu escondi-me por medo. Não deixem os jovens fazerem o mesmo. Mudança, lei proposta para inclusão obrigatória. Outono de estolaços, Pedro recebeu oferta de Nova York, CNN desportiva. Só 3 anos, tentava. João, magoado, sempre foges quando apertamos. Discussão feroz, Pedro gritou: quero crescer. João, cresce aqui. Sofia mediou em jantar familiar. Lembrem o início, revelação trouxe força. Não a percam a ambição. Pedro recusou NY, mas ferida ficou. Terapia revelou raízes, infância em família rígida, medo de estagnação. Cura em retiro no Gerês, caminhadas por montes, conversas à fogueira. Eu fico. Para nós, jurou Pedro. Inverno, Natal ampliado, família de Rui juntou-se, o ex-inimigo agora tio honorário. Miguel e Aurora cantaram fado infantil, risos e quando. Primavera 2029, torneio europeu em Lisboa, equipas de 10 países na luz. João como diretor, Pedro narrador. Semifinal contra a Alemanha, drama, lesão de Diogo, Vasco a entrar aos 70. Gol nos descontos, multidão em delírio. Final versus Espanha, penaltis épicos, Rafa, o sobrevivente, marcou o decisivo. Ouro europeu, hino sob confetes. Verão, lua de mel tardia em Madeira, levadas, vinho, noites de estrelas. Casados 1 ano, contou Pedro. João, eternos. Mas setembro trouxe sombra, diagnóstico, joelho artrítico, fim de carreira como jogador, mas treinador ok. João desabou: sou só o caído agora. Pedro, és o levantado. Minha estrela. Sofia expandiu a academia para ilhas, Açores, par com comunidades isoladas. Doações pós-torneio financiaram. Outono, livro de Pedro lançado, revelações no relevado, com capítulos de João e Sofia. Bestseller, turnê com palestras duplas.
Inverno, Ano Novo, fogos no Tejo, votos por paz. Uma gravidez surpresa para Inês e Sofia via doação, família crescendo. 2020 se avançavam, Portugal mudava, casamento igual aceito, mas batalhas persistiam. João fundou fundação, Pedro documentário. Amor, revelado, iluminava. O ano de 2030 amanheceu com neve rara em Lisboa, cobrindo o castelo de São Jorge como manto branco, e para João, aos 33, era metáfora de renascimento. Casado com Pedro há 2 anos, treinador respeitado, ele acordava no apartamento do Chiado com vista para o Tejo, o marido a preparar café forte. Hoje é o dia, murmurou Pedro, beijando-lhe a testa. A tua palestra na Assembleia muda o país. João assentiu, mas o estômago revirava, propor lei nacional para a educação inclusiva LGBTQ+, nas escolas desportivas, inspirada nas lutas de Sofia. A viagem a São Bento foi tensa, tráfego caótico, repórteres à porta. Dentro, deputados atentos, mas opositores conservadores rosnando. João subiu à tribuna, microfone trêmulo, eu fui o astro caído, cartão recusado, segredo revelado pela minha irmã. Hoje, proponho, que nenhum jovem esconda o amor por medo. Aplausos mistos, mas debate aceso, um deputado alentejano gritou, valores tradicionais, Sofia, na galeria, rebateu sussurrando a Inês, tradição é amor, não ódio. Pedro cobria para o jornal, artigo posterior, voz de João, golo pela igualdade. A lei passou por estreita margem, vitória pírrica mas real, escolas obrigadas a módulos anti-bullying. Celebração em casa, família alargada, Rui trazendo vinhos do Douro, crianças a dançar fado. Mas verão trouxe teste pessoal, Pedro, aos 30, sentia, rotina sufocante. Quero aventura, talvez mochila pela Ásia. João riu no início, mas pânico cresceu, aventura. Comigo. Discussão no Mirador da Graça, pôr do sol sangrento. Pedro confessou, Bícer é fome de experiências. Mas não te troco. João, ferido, então por que fugir? Resolução, viagem juntos a Bali, equilíbrio restaurado, templos, praias, conversas nuas sobre estrelas. De volta, academia em crise, filial nos Açores fechava por falta de fundos, bullying local. João voou a Ponta Delgada, encontrando pais relutantes. Aqui, mar é homem de redes, não coisas moles, disse um pescador. João organizou torneio insular, pescadores como juízes, vitórias das crianças mudaram mentes, filial salva. Sofia, com 3 filhos agora, Aurora Falante, o novo bebé Tomás, publicou livro infantil, Golinhos Coloridos, Histórias de Amor Diverso. Lançamento em Alfama, João lendo certos, Pedro ilustrando. Outono, clássico na luz, Benfica versus Sporting, João adjunto, estratégia vencedora 4-2. Pós-jogo, entrevista conjunta com Rui, de rivais aliados pela inclusão. Manchete global. Inverno, Natal em família, pai de Pedro, agora avô orgulhoso, contando lendas setubalenses. Brindes ao passado, futuro. Primavera 2031, 10º aniversário da revelação de Sofia. Festa surpresa em Belém, ex-equipa, adeptos, discursos. Sofia, revelei para libertar. Olhem o que construímos. João abraçou-a, minha heroína. Verão, torneio mundial juvenil em Rio, João como coach Portugal. Pedro seguiu, cobertura ao vivo. Quartos contra Brasil, drama tropical, umidade, provocações. Gol de Vasco, agora internacional, mas final versus é o a perdida nos penaltis. Prata, mas lições, perder ensina a amar vitórias. De volta, crise de saúde, Pedro gripe vira pneumonia, hospital em Lisboa. João velou, medo paralisante. Não me deixes, sussurrou. Pedro recuperou, frágil, nunca. Somos para sempre. Outono, promoção, João principal do Benfica. Estreia vitória contra Porto, estádio cantando seu nome. Pedro no camarote, lágrimas. Inverno, ano novo, fogos, família. Sofia grávida outra vez, ciclo de vida. Anos fluíram, 2035, João aposentado como treinador, embaixador UEFA full-time. Pedro diretor editorial, livro sobre eles. Sofia política, lei de casamento expandida. Casados 10 anos, Sintra renovou votos, de recusado a revelado, amor venceu. Filhos adotivos, 2 rapazes, academia global. Legado, Portugal líder em desporto inclusivo, João patrono. O cartão era poeira, verdade, farol.